A paz do Senhor Jesus, irmão. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Deus ele nos concede para nós estudarmos mais uma lição da nossa escola bíblica. Louvamos ao nosso Deus por tudo, pois Ele tem nos dado a oportunidade de, mesmo não podendo nos reunir, mas nós podemos estudar a palavra do nosso Deus. Nesse trimestre estamos estudando a carta aos Efésios, na lição que tem por título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição de hoje será a lição número 11, atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Texto áureo: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios 4:1. Verdade prática nos diz: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Introdução. Então chegamos ao capítulo 4 da Epístola aos Efésios. E hoje nós estudaremos sobre a unidade e as virtudes fundamentais para que essa unidade possa ser preservada. Então falaremos da unidade. Unidade, segundo o que nós compreendemos, não é uniformidade. Uniformidade significa uma conformidade conforme a pressão exterior, enquanto que unidade é algo interior, algo espiritual, que existe dentro de nós, formada pelo nosso próprio Deus. E também falaremos das virtudes. Virtudes essas que são fundamentais, indispensáveis para que essa unidade venha a ser preservada. Preservada porque quando Deus fez a igreja, Deus na verdade já fez ela unida. Os crentes já têm a unidade dentro de si. Então, na verdade, essas virtudes elas servem apenas para preservar a unidade existente na igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. É sobre isso que nós falaremos nesta aula de hoje. O primeiro tópico da lição nos diz: para haver unidade é preciso ter humildade. Então nós falaremos um pouco sobre a humildade nesse primeiro tópico. Primeiro subtópico: a humildade para os povos pagãos. Para os povos pagãos, a humildade não era considerada uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma fraqueza. Ou seja, a pessoa que era humilde não era bem vista para os povos pagãos, principalmente para os romanos, né? Da época de Jesus, da época de Paulo. A humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era uma fraqueza de caráter para os pagãos, né? A megalopsia, o contrário de humildade, né? É que era considerada virtude. Então, na verdade, a grandeza de alma, a altivez de espírito, o orgulho e a soberba é que eram qualidades que os romanos e os gentios eles exaltavam. Tudo que era contrário à humildade para os gentios era louvado. Porém, a verdadeira humildade ela é bem diferente. Podemos definir a humildade da seguinte forma: humildade representa, por Cristo em primeiro lugar, os outros em segundo lugar e o nosso eu em último lugar. Então, isto é a humildade. Colocar a pessoa de Cristo em primeiro lugar em nossas vidas, colocar os outros em segundo lugar e o nosso eu em último lugar. Então, veja que não é fácil ser humilde, né? À luz da Bíblia Sagrada, humildade requer de nós um esforço muito grande. A primeira bem-aventurança cristã é ser humilde de espírito, né? Mateus 5,
3. Mas de onde provém essa humildade? Como é que alguém pode ser humilde? Como é que alguém pode alcançar a humildade? Em primeiro lugar, podemos dizer que ela vem do conhecimento de nós mesmos. Ou seja, quando nós sabemos, nós lembramos, nós temos consciência que somos pó, que viemos do pó e que voltaremos ao pó, dessa forma não poderemos ser orgulhosos. É impossível. Uma pessoa que sabe que é pó, que vai voltar ao pó e que veio do pó, ela se tornar uma pessoa soberba ou orgulhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a ênfase dessa resposta está em saber que nós somos pó, que nós viemos do pó e que nós voltaremos ao pó, nossa matéria, né? Então não há de que se orgulhar. Em segundo lugar, do confronto da nossa própria vida com a vida de Cristo à luz das exigências de Deus. Ou seja, Deus exigia de Cristo, como também exige de nós, um procedimento, uma forma de viver. Então, quando nós confrontamos a nossa vida com a de Cristo, nós nos tornamos mais humildes. Quando reconhecemos que Cristo é santo e puro e somos desafiados a imitá-lo, então precisamos ser humildes, porque Cristo foi humilde. Cristo viveu em humildade, viveu para servir. Então, desta forma, nós conseguiremos alcançar esta tão falada humildade, né? Terceiro, da consciência de que somos criaturas totalmente dependentes de Deus. Não podemos viver um minuto sequer sem o cuidado de Cristo. Nosso dinheiro, saúde e amigo não podem nos valer. Então, quando somos conscientes que somos totalmente dependentes de Deus para tudo, nos tornamos humildes, porque a nossa confiança não estará em nós mesmos, e sim na pessoa de Deus, e assim viveremos em humildade. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. É uma tarefa difícil, mas se nós conseguirmos observar essas três coisas, com certeza teremos êxito. Seremos capazes de vivermos de uma forma humilde e assim também contribuir para que a unidade na igreja ela seja preservada. Louvado seja o nome de Jesus. Pois quando falta a humildade, não existe possibilidade alguma da igreja viver de forma unida. Segundo tópico, para haver unidade é preciso ter mansidão. Mansidão é outra virtude, outra característica, outra qualidade indispensável para a manutenção da unidade na igreja de Cristo. Em primeiro lugar, queremos dizer que mansidão é um fruto do Espírito. Mansidão é uma das qualidades listadas no fruto do Espírito, que encontra-se registrado em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Então, mansidão faz parte do fruto do Espírito. É uma das qualidades, é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo na vida do crente. O termo significa moderações nas ações. Então, ações moderadas fazem parte da pessoa mansa. Bom trato para com o semelhante e a ausência de precipitação. Então, o significado de mansidão é moderações nas ações, bom trato com o semelhante e a ausência de precipitação. A pessoa que é mansa, ela não se precipita, ela não se apressa para agir, nem para falar. Ela controla essa precipitação. Louvado seja o nome do Senhor. Além de tratar bem o seu semelhante, né?
Louvado seja o nome de Jesus. Então, mansidão é um fruto do Espírito. O Espírito Santo, ele trabalha em nós e produz esse fruto. E a mansidão é uma dessas qualidades produzidas pela ação do Espírito Santo na vida do crente salvo em Cristo. Pessoas com essa virtude são disciplinadas, capacitadas a perseverar na perseguição. Então, pessoas que são mansas, mesmo que sejam perseguidas, mas elas são capacitadas a perseverar, a continuar, a prosseguir, mesmo diante da perseguição. Pessoas que são mansas também, elas não revidam os maus tratos, não se apressam a emitir juízo, não cedem às provocações e não dão espaço para ressentimentos. Louvado seja o nome de Jesus. Com essas informações já podemos perceber a grande importância da mansidão na vida do cristão. O cristão precisa ser manso. Precisa imitar Jesus também neste aspecto, sendo manso. Essa virtude não significa fraqueza. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. A pessoa que é mansa, ela tem controle emocional. Não deixa que suas emoções causem estragos em suas vidas, em seus relacionamentos, enfim, em todos os aspectos da sua vida. Porque elas exercem o controle emocional da sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Equilíbrio emocional possui aquele que é manso. Na Bíblia encontramos grandes exemplos de pessoas que exerceram com excelência a mansidão, mas iremos destacar dois aqui segundo a lição. A lição número 11, Moisés e Cristo. Moisés foi conhecido como o homem mais manso da terra, está lá em Números capítulo 12, versículo 3. Essa reputação se deu por ele não revidar e nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Então Moisés foi injustamente atacado, só que ele não revida e ele também não guarda rancor. Isso fez com que ele fosse classificado, ele fosse reputado como o homem mais manso da terra. Bendito seja o nome de Jesus. Outro grande exemplo e o maior exemplo de mansidão que nós podemos encontrar nas páginas da Bíblia Sagrada é o exemplo do próprio Cristo, pois ele manteve o autocontrole, o equilíbrio, enquanto era injustamente caluniado. A calúnia é algo que costuma fazer com que as pessoas elas percam o controle, porque elas são acusadas de algo que na verdade nunca cometeram. Porém, Cristo, mesmo diante dessas acusações caluniosas, ele não perde o autocontrole, porque ele era manso. E durante o seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Então, veja o grau de mansidão que Cristo exerce. Diante de todas as situações adversas, Cristo continuava manso. Então, vimos aí alguns exemplos de mansidão na Bíblia Sagrada. E louvamos a Deus porque esses exemplos nos ajudam a crer que na verdade somos capazes sim em Cristo Jesus de também vivermos de uma forma mansa e assim cooperarmos para que a unidade na igreja prevaleça, pois cada um de nós tem um papel fundamental no corpo de Cristo e podemos sim, através das virtudes, contribuir para que a igreja de Cristo ela permaneça em unidade plena e perfeita.
Terceiro tópico. Para haver unidade é preciso longanimidade para exercer o perdão. Longanimidade é um fruto também do Espírito Santo. A longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. Veja, essas três palavras são sinônimas de longanimidade: paciência, tolerância e constância. É mais um aspecto do fruto do Espírito. Então, este é mais uma qualidade, mais uma virtude que aparece listada lá em Gálatas, melhor dizendo, capítulo 5 e versículo 22. Está lá: longanimidade, como uma dessas qualidades ou virtudes do fruto do Espírito Santo, que tem o sentido de paciência, tolerância e constância. A pessoa que é longânima, ela é paciente, ela tem tolerância e ela é constante. Em termos gerais, significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Então, quem é longânimo, ele é capaz de tolerar com paciência a má conduta dos outros. Ele espera que a outra pessoa que está agindo com a má conduta hoje possa brevemente se arrepender e começar a agir de uma forma diferente. É desta forma que a longanimidade ela age na vida do ser humano. Deus é longânimo. Então, quando afirmamos que Deus é longânimo, estamos dizendo que Deus espera que o pecador lhe venha se arrepender de seus pecados e assim possa Deus transformar a sua vida. Então, dessa forma também o cristão ele deve agir com paciência, tolerando os erros dos outros. Então, podemos seguramente dizer que a longanimidade também ela é fundamental para que a unidade da igreja ela possa ser preservada, possa ser mantida, possa ser guardada, nunca venha a se acabar. Louvado seja o nome de Jesus. Queremos concluir este resumo da lição dizendo que quando os crentes vivem essas qualidades que nós já falamos aqui, humildade, mansidão, longanimidade, as dissensões desaparecem no meio da igreja e o nome de Jesus é glorificado. Então, para que a igreja ela permaneça unida, ela tem que evidenciar todos os dias essas qualidades fundamentais ou indispensáveis. Em resumo, podemos dizer que sem essas qualidades, a igreja não pode viver de uma forma unida. Por isso é fundamental esse estudo da palavra de Deus e, sobretudo, que nós venhamos nos esforçar para pôr em prática aquilo que aprendemos com a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, continue de uma forma abundante a derramar suas bênçãos sobre nossas vidas e que o Senhor nos conceda outras oportunidades de nós estarmos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus. Amém.